Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao estudo do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, composto por 28 capítulos. Convido você a assistir os vídeos anteriores e a estar lendo também passo a passo o Evangelho segundo o Espiritismo, que lhe trará muita força, consolo, paz e muito amor ao seu espírito. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Primeira mensagem: o poder da fé. E diz aqui o item número 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, do fanatismo às paixões orgulhosas, são tantas outras montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é a vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. E o item número 5 já vem nos dizer: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinheis a fé. A fé é aquela força que nos move o pensamento, que canaliza a força do nosso pensamento para que nós venhamos a atuar e manipular os fluidos que são invisíveis aos olhos físicos, mas que trazem a força necessária para movermos os nossos obstáculos. Mas não são obstáculos físicos, como quem move este papel de um lado para o outro. Não. São obstáculos que existem dentro de nós. As tristezas, as mágoas, a falta de acreditar em si mesmo, falta muitas vezes de amor próprio, de esquecer o passado, de superar tristezas, mágoas e seguirmos adiante, de conseguirmos lidar e trabalhar também com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, com o não querermos superar e vencer dificuldades que temos, por nos acomodarmos a determinadas situações. Eu sou assim, não tenho como mudar, não posso, eu não quero, não consigo. São dificuldades que nós temos muitas vezes em diversas áreas diferentes nas nossas vidas. E a fé, o acreditar que somos capazes e de que com a força podemos construir este caminho que nos levará a conquistar, breve ou daqui a um tempo longo, aquilo que tanto desejamos, que tanto sonhamos, faz com que isto seja possível, porque isto é construído no nosso pensamento idealizado. Muitas curas acontecem pelo poder da fé, pelo poder que as pessoas colocam no acreditar
que sim ficarão curadas, serão curadas, e esta cura acontece, porque move todas as células do corpo, trabalham de uma forma a intensificar esta cura, trocando uma molécula malsã, doente, por uma sã, fortalecida pelo amor, junto com a energia universal, certo? Segundo item, a fé religiosa, condição da fé inabalável. E nos diz aqui o primeiro item, item 6, deste tema. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse, o item 7, disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por culpa sua se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, e o que é mais justo, a fé não se impõe. No final desta mensagem, o último parágrafo diz: é a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa na incredulidade, todas as vezes que não se encontra oposição sistemática e interessada. A fé é construída através do crer, mas saber por que crer e no que crer. Não uma fé cega, aonde simplesmente acreditamos por algo que nos é imposto. Você precisa acreditar, você precisa aceitar e ponto final. Ah, mas por quê? Não importa, acredita. Esta racionalização nos faz refletir o sentido das coisas, o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, para onde iremos. Diante de uma dificuldade, como ter esperança? Por que ter esperança? E por que vale a pena dar a volta por cima? Diante de uma tristeza, temos um consolo, mas algo que nos trabalhe esta dor, de dentro para fora, para que a cura seja completa, e não simplesmente colocar água fria em cima de algo que está queimado, mas a ferida interna permanece ali. E no mesmo momento em que é tocado ali, naquele ponto, dói novamente. Por isto que a fé trabalhada, não imposta, mas algo que nos instigue e nos desperte amor e carinho, ela ganha vida dentro de nós, nos motiva a viver e nos traz esperança e carinho. E assim, vamos construindo uma estrada a compartilharmos com outros irmãos a mesma luz que iluminou as nossas vidas, certo? Mensagem seguinte: parábola da figueira seca. E aqui nos diz o item número 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando percrustadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração.
Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o motivo, qual o proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De utopias, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções, por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países e em todas as classes da sociedade. Entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se as colocam a serviço do interesse mundano, e se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si, mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Então nós percebemos aqui que a figueira seca vem exemplificar aquele que recebe todos os meios e oportunidades de progredir, de se melhorar e, através do seu progresso, da sua melhora, fazer o bem ao próximo, tornar a vida do seu irmão, da sua irmã melhor e contribuir assim com a sua parte no desenvolvimento também e numa transformação no planeta, no mundo. Mas se recusa, utiliza o que recebe, o dom que recebe, para o egoísmo, proveito próprio, simplesmente obter lucros e meios materiais. Dispensa o lado espiritual, ignora esta importância, ou, melhor dizendo, abafa, não pensa e não leva a sério. Faz desse dom apenas um mecanismo de proveito egoísta, vaidoso e, desta forma, alimenta a sua vaidade e os seus vícios o tempo inteiro. E ao invés de ser instrumento dos bons espíritos, ao invés de dar ouvido aos seus mentores, de vibrar numa região de luz e que proporcione melhora e crescimento, vibra em regiões inferiores, se torna instrumento destes mesmos espíritos que ainda não progrediram espiritualmente e estão limitados pelos vícios e vaidades que eles mesmos também alimentam, agindo de uma forma ruim, prejudica a si mesmo e as outras pessoas. Portanto, a quem muito recebe, muito será cobrado. Façamos um bom uso e um cuidado daquilo tudo que recebemos, porque o dia virá em que seremos chamados
a prestarmos conta daquilo que nós recebemos, certo? Então, agora, a penúltima mensagem deste capítulo fala: instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. E diz a espiritualidade aqui no item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque, se tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável. Porque, se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras, que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, nesta situação, Kardec nos chama a atenção à racionalidade da fé. Como já dito anteriormente, crer, mas saber por que crer, no que crer. Vendo, assim, também as coisas realmente acontecerem diante dos nossos olhos. Aquilo que é nosso sempre dará um jeito de chegar até nós, desde que façamos a nossa parte. Temos um sonho de conquistar algo, caminhemos em direção a este sonho, fazendo a nossa parte no dia a dia, orando, confiando naquilo que pedimos a Deus todos os dias, acreditando em Deus, mas acreditando em nós também, que somos capazes e merecedores de conquistar as coisas que desejamos, que pedimos e sentimos falta. Mas pedir, acreditar, não por um orgulho, não por um egoísmo, mas para nos fortalecermos e termos um fim útil para aquilo que desejamos. Colocar o amor à frente de tudo, e as demais coisas acontecerão, certo? Último item deste capítulo: a fé divina e a fé humana. E nos diz a espiritualidade. Item 12. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura, e a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou
milagres verdadeiros, mostrou por todos esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica, em grande parte hoje, a que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empresa, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aura em sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária e ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem mais tendências que não possam se vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o momento, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé trabalha a força do pensamento. André Luiz também já dizia, através do estudo, no livro No Mundo Maior, da Casa Mental, que se nós soubéssemos a força que o pensamento tem. O pensamento, ele trabalha e manipula todas as forças deste universo. Deus, o Criador de tudo. Jesus, governador desta terra. E nós somos, como seus irmãos, como filhos de Deus também criados. Somos co-criadores deste universo. Interagimos e agimos sobre o que há aqui, sobre nós e sobre as forças deste universo também. Ao nosso alcance, a nossa limitação espiritual, sim, ao nosso conhecimento e progresso adquirido até então. Por conta disto, trabalhamos com o nosso pensamento, a nossa força de vontade. Se ficarmos sentados numa cadeira, desejando a morte, pedindo coisas ruins, nós alcançaremos isto. Nós alcançaremos a doença, alcançaremos a dor e o ranger de dentes. Mas se colocarmos esta fé em ação, todos os dias, levantando, orando, nós restauraremos um passado de erros, construiremos um presente de amor e teremos um futuro, sim, de esperança. Porque hoje, neste momento, aliás, nós somos a melhor etapa evolutiva. Nós somos o resultado de todas as outras encarnações passadas. E se queremos saber o que seremos no amanhã, olhemos para o que estamos fazendo hoje. Olhemos o que estamos pedindo, o que estamos semeando e o que estamos realmente merecendo. Portanto, a fé trabalha todos esses obstáculos que se encontram aqui, dentro de nós. E através deste querer, através dessa luz, dessa força, nós colocamos esta impulsão, esta vontade em ação. E esta vontade em ação, trabalhando com esta energia que existe em nós, faz com que as coisas se realizem e aconteçam. Certo? Então tenhamos fé, trabalhemos esta fé junto entre o plano espiritual e material, e as coisas realmente acontecerão por amor, pelo amor, para que venhamos a sermos felizes, certo? Então este foi o estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo.
No próximo vídeo, na próxima semana, estaremos estudando o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, certo? 23 de fevereiro de 2023, um ano de Amigos de Nosso Lar. Convide alguém para fazer parte desta família e faça você também. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima, certo?